Só esperando mais um minutinho para a gente dar início à palestra. Ok? Às 8 horas a gente começa em ponto. Então deu às 8 horas. Então boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Estamos dando início a mais uma live, uma palestra do Centro Espírita Portal da Luz, da Rua do Sal, em Rondinha. Muito feliz pelo convite, pela oportunidade que temos de um pouco de refletir à luz da doutrina espírita, vários temas. E hoje eu escolhi convivência familiar. Então a gente vai discutir um pouco, refletir um pouco a visão espírita sobre a convivência familiar, porque os espíritos nos dizem que a ciência mais difícil que se encontra na Terra é a ciência da convivência. E nós sabemos que os consultórios de psicólogos, de psiquiatra, terapeutas, estão todos na tentativa de auxiliar essas convivências familiares. Então a doutrina espírita, como a ciência da alma, também traz sua contribuição para que todos nós possamos entender um pouco da vida à luz da doutrina espírita. Então eu convido a todos que tirem um pouco da emoção e traga mais a razão. Não é? Então quando nós estamos envolvidos em conflitos, em dificuldades, quando nós colocamos a nossa emoção, o sofrimento é muito maior. Então eu preciso buscar compreensão, novo entendimento sobre aquele fato, sobre aquele momento que eu estou enfrentando, para que eu possa vivenciar ele da melhor forma possível. Então é isso que eu queria convidar todos, para que a gente possa junto refletir sobre esse tema da noite, convivência familiar. Então nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a passagem que diz parentela espiritual e parentela corporal. Então eu vou usar dois livros para a gente estudar um pouco, é o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro chamado SOS Família, psicografia do Divaldo Franco, mensagem da Joana de Ângeles. Então olha o que os Espíritos dizem para a gente no Evangelho. Não é? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, antipatia igualmente anterior, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que lhe serve de provação. Então, a gente precisa começar já entendendo que esse grupo familiar, em grande maioria, já viveu junto numa outra vida. Então, esse é o primeiro olhar da doutrina para os conflitos familiares. Porque a gente diz assim, poxa, eu estou numa relação de 10 anos, poxa, meu filho tem 20 anos, é um conflito. Ou até os 10 anos, 15 anos, ele era um filho amoroso, mas depois que passou dessa idade, começou os conflitos. Então a visão espírita, ele amplia isso, ele traz pro passado como pro futuro. Então eles dizem, aqueles que reencarnam juntos, já viveram juntos numa vida passada. Então quando você encontra o seu filho, tenha certeza que você já conviveu com ele numa outra vida. Não necessariamente nesse mesmo, eu posso dizer, como Joana de Ângeles vai dizer lá na frente, esse mesmo papel, esse mesmo disfarce de mãe e filho. Mas esses espíritos já conviveram. Então, se essa relação ela é muito boa, é porque foi muito bom no passado. Se essa relação é complicada na atualidade, é porque ela já traz do passado complicações. Então, já começa a abrir a nossa mente que se eu não for buscar o entendimento da doutrina espírita, eu vou ficar no materialismo. Isso quer dizer, poxa, é meu irmão e a gente vive num conflito. É meu pai e a gente vive num conflito. Então esse conflito realmente ele vem do passado, mas tem como objetivo a paz. Olha o que eles dizem pra gente, né? Durante e depois de suas encarnações, segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela reencarnação. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, que os laços de sangue não determinam os laços de sentimentos.
Por isso que eles vão explicar para a gente que existem dois tipos de família. Famílias pelos laços espirituais e famílias pelos laços corporais. Então, quando eu sou materialista, quando eu tenho um pensamento materialista, eu só vejo a minha família de sangue. Não é? Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui que muitas vezes você pode ser mais irmão de um amigo do que do seu próprio irmão de sangue. Isso a gente vê, não é? Os irmãos nascem na mesma família, mas eles vão criando relações diferentes e nem sempre esses irmãos se amam, andam juntos lado a lado, não é? Eles têm um respeito muitas vezes de irmão, às vezes também não tem, mas às vezes a gente fica criando essa vontade de dizer, poxa, meu irmão deveria me amar mais, deveria estar mais perto de mim, mas existe um distanciamento. E ainda tem casos que as pessoas dizem, né? Poxa, você poderia ser meu pai, você poderia ser minha mãe, você poderia ser meu irmão. Porque muitas vezes no laço espiritual, que não tem vínculo com sangue, se encontram muitas vezes ali pessoas que a gente já conviveu no passado e esses sentimentos de afeto, de amor, se reencontram nessa vida atual. Então nós sabemos que as dificuldades nós encontramos no lar e muitas vezes fora do lar é onde nós vamos ter o nosso apoio. É onde vai ter os nossos amigos que vão dar aquele suporte emocional para eu poder lidar com as dificuldades que estão dentro do meu lar. Então, nesse primeiro ponto da palestra, a gente precisa entender que a gente reencarnou juntos, mas já vivemos juntos. Isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim. O objetivo é transformar em paz, em equilíbrio. Aí encontramos Joana de Ângeles, que vai dizer para a gente o seguinte: família é escola de aprendizado e redenção. Aprendizado porque nós ali vamos aprender a conviver com as pessoas, né? A entender o outro, a nos entender. Né? E redenção. Redenção porque somos espíritos imperfeitos com vários problemas que dentro do lar nós vamos resgatar essas nossas imperfeições. Então é dentro do lar, muitas vezes, que nós vamos nos tornar pessoas melhores, que é essa redenção. Não é? Então a função mesmo da família é uma escola e um ambiente de redenção do espírito. Ela diz pra gente, a família na concepção espírita, antes de ser a união de corpos, é reduto sagrado de espíritos imortais. Então vamos esquecer que são corpos. São corpos. São espíritos imortais. Por isso que a gente vê muitas vezes as mães dizendo, né? Poxa, minha filha mais nova, ela tem uma maturidade muito grande. Não é? Eu que sou mãe não tenho a maturidade da minha filha. Isso é uma visão materialista. Porque o espírito da filha, muitas vezes, tem mais maturidade. Não é? Só que ainda está num corpo de criança e ainda não conseguiu desenvolver toda a sua vida. Mas ela já traz bagagens de um passado, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Por isso que os espíritos dizem, né, que essa primeira fase da infância é de muita importância na educação. Porque é ali onde eu vou imprimir nos meus filhos os valores morais. Porque nós reencarnamos, nós trazemos tendências boas e tendências más, mas o objetivo é que eu imprima neles valores morais. Por isso que não se surpreenda se o seu filho, muitas vezes, desde cedo, ter tendências para o mal. Não é? Ah, meu filho é muito orgulhoso, meu filho é muito egoísta, ele só quer o brinquedo para ele não divide. Às vezes são características do espírito que já vão aparecendo. Da mesma forma, uma criança que desde cedo toca piano, toca violão, canta muito bem, porque nós trazemos do passado essas tendências. Não é? Porque os pais criam o corpo dos filhos, mas o espírito já existia antes. Então, o objetivo da educação dos pais para com os filhos é encaminhar eles para o bom caminho. Não é? Porque chega numa determinada idade, nem quebrando. Então, a gente vai ter, muitas vezes, conflitos na adolescência, conflitos na fase adulta, e muitos pais vão dizer, poxa, eu sinto saudade da época que ela era uma criança. Porque na época que o espírito é uma criança ainda reencarnado, ele ainda não desenvolveu a liberdade das tendências do passado
num volume maior. Não é? Mas a partir do momento que vai passando uma determinada idade, o espírito toma conta. Então os pais nem quebrando. Por isso que ela diz pra gente, né? Irmãos que se amam ou se detestam. Pais que se digladiam no ambiente doméstico. Genitores que destacam os filhos em detrimento dos outros. Ou filhos que agridem ou amparam os pais. São espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Então, Joana de Ângeles, ela gosta muito de dizer isso. A vida na Terra é uma peça de teatro. Nós reencarnamos, nós pegamos personagens e vamos resgatar, vamos juntar, vamos juntar e reconstruir erros do passado. Então, quando você leva muito para a emoção a relação da sua família, a tendência é você sofrer muito, é você entrar em depressão. Não é? Porque você tem uma expectativa emocional que a sua família seja unida, que os pais se respeitem, que os filhos se respeitem, mas na verdade não funciona assim. Esse é um objetivo da reencarnação, construir esse ambiente de paz e equilíbrio. Mas aqueles que reencarnam assim, trazem do passado as suas imperfeições. Por isso que quando uma pessoa chega num atendimento fraterno, reclamando da sua convivência familiar, nós espíritas temos que entender que faz parte do processo. É assim mesmo que funciona. São espíritos ainda com muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade, brigando entre si para construir uma paz. Né? Por isso que muitas vezes nós chegamos àquele ponto que a gente tem que entender que não adianta você querer mudar o outro. Você tem que se transformar, você tem que compreender para poder contribuir na sua família. Não é? Porque não adianta você se deprimir chorando pelo filho, pelo marido, pela esposa. Não adianta se deprimir, por mais que você vá se deprimir. Mas a busca é, eu preciso ter um conhecimento mais racional para poder ir resolver essa dificuldade. Então, quando ela diz que irmãos se amam e se odeiam, que pais se amam e se odeiam, que existem esses conflitos, é natural. Um outro ponto que ela deixa muito claro aqui é o seguinte: genitores, pais, né, que destacam uns filhos em detrimento dos outros. Então, o pai e uma mãe é pai e mãe nessa vida, certo? Meu filho é meu filho nessa vida. Mas as relações que nós temos em família já tivemos no passado. Então, muitas vezes, por mais que eu queira me esforçar a amar os filhos igualmente, essas relações são diferentes. Né? Então, a relação que eu tive no passado com o meu filho é diferente que eu tive com a minha filha. Então, às vezes, eu vou ter um carinho maior e uma dificuldade maior pelo outro. Mas, como é minha filha, eu tenho que me esforçar. Por isso que, às vezes, a gente vê, né, diz assim, meio bronco, gosta mais do meu filho, do meu irmão, do que de mim. Às vezes, ele é mais apegado aos homens do que às mulheres da família. Então, isso são relações não só dessa vida, já são relações do passado. Então, quando eu dou um passo para trás e vou entender que esse sentimento do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, meu, dentro da família, traz reflexos de um passado, eu vou acalmando. Não é? Porque tem muita gente em depressão dizendo o seguinte: poxa, meu pai não me ama, meu pai não cuida de mim, meu pai não me dá atenção. Porque, na verdade, ele é um pai de sangue, com dificuldades de convivência, mas que vieram se resgatar. Quando eu compreendo isso, eu vou ajudar. Não é? Eu vou entender o meu pai, vou entender a minha mãe e vou contribuir para que isso se reajuste. Enquanto eu não entendo nesse processo, a mágoa, a tristeza, a angústia vai criando um ambiente no lar extremamente pesado. Extremamente pesado, e aí é onde a gente vê, né, os problemas de família em todas as sociedades. Joana de Ângeles continua dizendo para a gente: adversários reaparecem como membros da família para receber amor. Isso aqui é muito importante, porque no Evangelho ele diz o seguinte: mães, não desprezais a filha que te rejeita. Uma das duas errou no passado. Então, quando a gente tem uma relação na família
de muita agressividade, de muita violência, não necessariamente física, mas de palavras, de rejeição, de ingratidão. E a gente, poxa, que dificuldade dessa família conviver, desses dois membros da família conviver. É porque muitas vezes são realmente adversários do passado que buscam voltar para amar. Então isso é comum, né? Os filhos rejeitarem muito os pais e os pais continuarem amando. Né? Então muitas vezes são mães endividadas com aqueles filhos que voltam no papel de mãe, mesmo sofrendo a ingratidão, mesmo sofrendo a rejeição, continua amando, continua cuidando, porque foi uma missão. Né? É uma missão reencarnar com aquele espírito para que eles possam, de fato, restabelecer aqueles conflitos do passado. Então ela diz, para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconscientes, experimentando pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, as pessoas querem paz nos seus lares. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer paz no seu lar. Só que o Espiritismo está dizendo, opa, todos os lares são habitados por espíritos que já conviveram no passado e que vêm com muitas imperfeições. Então essa paz é uma conquista. Essa paz é uma conquista. Então quando ela diz que o lar é um laboratório onde a dor e a felicidade fazem parte, programando a paz futura, é que enfrentar a dor na família faz parte. Faz parte. Não adianta você se desesperar se você está enfrentando conflitos na sua família. Faz parte. Chegou o momento de tentar resolver. Isso para todos os momentos da vida nunca vai ser importante o problema, mas como você vai resolver ele. Porque ele é seu. Não é? Então tem pessoas que se deprimem, tem pessoas que vão para um consultório do psicólogo, do psiquiatra, vivem tomando medicamentos, esperando que a família fosse uma paz. Essa paz vai ser uma conquista. Por isso que a paz ela começa individualmente. Eu preciso, através do entendimento espiritual, através do entendimento da doutrina espírita, através dos tratamentos profissionais com psicólogo, psiquiatra, terapeutas, criar uma bagagem de proteção para conviver nesse laboratório onde esses espíritos estão inseridos para amadurecer. Então a gente vê o seguinte, né? Famílias que extremamente eram violentas, que hoje vivem em paz. Né? Então o objetivo é essa paz. É isso que a gente veio conquistar. Ah, Jefferson, mas no início da minha família era tudo uma maravilha, era tudo uma paz, a gente se respeitava. Mas é porque ali estava criando os laços para nova reencarnação. Mas ali havia uma oportunidade de resgate. Então esses laços que a gente imaginava de amor e de afeto, ele era superficial. Então aí começam os atritos. Aí acontece muitos pais dizendo, poxa, meu filho quando tinha 16, 17 anos, era muito companheiro. Hoje ele me rejeita. Não é? Porque essa rejeição já são vínculos do passado que voltam para ter o resgate de novo. Eu preciso compreender essas coisas. Ela continua dizendo para a gente. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e pela revolta. Então, seja qual seja a família, nós vamos encontrar diversos conflitos. Né? Nós estamos aí com a dependência química, nós estamos aí com suicídio, nós temos aí vários conflitos de sexualidade. Então, quando isso acontece no lar, a gente tem que trazer o passado. São as tendências desses espíritos. Mas é comum a gente fazer uma pergunta simples, que a Joana de Anjos está fazendo a gente pensar. Como está Jesus na sua família? Porque o médico das almas é Jesus.
Então, por mais que eu esteja num consultório do psicólogo, por mais que eu esteja no consultório do psiquiatra, do terapeuta, eu preciso trazer o evangelho para mim e para depois para minha família. Porque às vezes os meus filhos, os meus pais, aqueles que estão comigo, não querem o evangelho. Mas se eu quero a paz do meu lar, eu tenho que buscar o evangelho. Então, a pergunta para vocês: se você está em conflito na sua família, como você está tratando o evangelho? Porque nessa pandemia, por exemplo, não é? Muitos casais se separaram, muitos conflitos familiares, por quê? Você saía de casa. Não é? Então, quando você voltava, tinha aquela discussão, mas você passava o maior tempo na rua. Agora, dentro de casa, às vezes você não tem aquela fuga, não é? Aquele lugar que você vai descansar, que você vai sair, que você vai refletir. Então, a convivência, ela fica muito mais forte. E aí, a convivência de espíritos imperfeitos tende a vir os problemas e as dificuldades. Então, ele está dizendo para a gente, né? Os espíritos e a jornada de anjos. Ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas, pela revolta. Então, são tendências do passado, sem um conhecimento, sem o uso da razão, desprotegido do evangelho. Por isso que a sociedade ela está completamente perdida. Por isso que os professores nas escolas estão sofrendo. Porque os pais não entendem como devem educar os seus filhos como espíritos imortais, empurram essas crianças para as escolas. Os professores também não entendem que eles trazem tendências do passado. E aí começa a tratar de uma forma materialista e não fala de Jesus. Não fala de amor, não fala de perdão, não fala de reconciliação. E cada um quer que o outro mude. E aí vai virando o orgulho e o egoísmo dentro das famílias. E aí o que é que acontece? Separações, divórcios. Não é? O Espiritismo diz pra gente, né, que não incentiva o divórcio, mas entende muitas vezes que a incapacidade dos espíritos de conviverem juntos. Então tem um limite, né? Você reencarna junto para buscar essa construção e transformação, mas às vezes você não suporta as dificuldades e prefere separar. Mas o que é que a gente entende pela doutrina espírita, principalmente fazendo atendimentos fraternos? Que muitos casais, muitas famílias se separam porque é uma visão extremamente materialista. Não é? Muitas vezes não estão próximos do evangelho, muitas vezes não estão estudando a doutrina para ter uma visão diferente da vida, muitas vezes não estão procurando psicólogo e psiquiatra e querem que num passe de mágica a sua família viva numa paz. Então essa convivência familiar ela é construída em cima dessa busca de conhecimentos e mudanças de comportamento diários. Diz o seguinte para a gente, né? E é assim, neste convívio familiar, vamos sendo obrigados a nos procurarmos como os nossos próximos mais próximos. Vamos diminuindo o nosso egoísmo. Fora do lar é mais fácil pensarmos somente em nós. Usamos máscaras que favorecem nossos relacionamentos com outras pessoas para que possamos ser aceitos. Então ele diz, né? Nós reencontramos dentro do lar e ali nós tiramos as máscaras. Né? Então ele diz o seguinte, né? É o tirano do lar. Na rua ele é bonzinho, ele é bom no centro espírita, ele convive bem com as pessoas na rua, mas quando ele chega em casa ele é um tirano. Porque aquele ambiente do lar é um ambiente pesado para ele. E se ele não está buscando esse equilíbrio, essa transformação, essa tirania volta. Então, ele está dizendo para a gente que se eu começar a me preocupar com o outro, mas buscando entender a indulgência, quer dizer, o outro tem defeito, mas eu também tenho, e eu não tenho como transformar o outro, eu tenho que ir me transformar, a paz vai reinando no meu lar. Não é? Porque cada vez mais que eu for buscando conhecimento, cada vez mais que eu for me evangelizando, eu vou criando um ambiente de proteção em volta de mim. Porque nem sempre você vai conseguir iluminar todo o seu lar, porque as pessoas quando não querem se transformar, elas trazem essa negatividade para dentro do lar. Mas eu preciso me fortalecer. Então ele diz, fora do lar é mais fácil pensarmos somente em nós. Então no trabalho nós mudamos, né, para não perder o emprego, na sociedade nós mudamos, na casa espírita nós mudamos, porque nós não queremos perder as nossas relações, os nossos empregos, mas dentro de casa, aí a gente tira todas as máscaras, por isso que tem tantos problemas. Aí ele diz, mas é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais
e quem realmente somos. Então, o Kardec, num livro chamado Espiritismo na sua expressão mais simples, ele diz que cada dia nós temos que tirar de nós orgulho, vaidade, egoísmo, promiscuidade, arrogância, prepotência. Então, esses valores morais que nós precisamos conquistar, né, dentro de nós estão os piores que tem. Né? Por isso que é natural. Né? As pessoas, mas Jefferson é assim mesmo? É. Né? Não dá para esperar do Jefferson um comportamento perfeito. Dá para esperar do Jefferson um esforço para que ele se domine. Então, dentro da sua família, de você, do seu pai, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, você não pode esperar a perfeição. Você tem que esperar esforço. E é isso que as pessoas não estão fazendo. Elas não estão se esforçando para vencer as suas más tendências. É o que o Kardec diz. O verdadeiro espírita, ele é conhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, dentro do lar, todos nós temos más inclinações. Ah, mas o meu filho tem má inclinação. Natural. Meu marido tem má inclinação. Natural. Eu tenho má inclinação. Natural. O que vai diferenciar é se essa família está se esforçando para fazer essa transformação moral. Então, quando você começa um tratamento espiritual, quando você começa um tratamento psicológico, psiquiátrico, não é para solução, mas é para buscar constantemente se manter equilibrado nessa busca de transformação moral. Porque a todo momento nós vamos ser atentados a voltar aos conflitos, a voltar às brigas. Então, se eu não estiver construindo essa base sólida e o desejo de amor em transformação, as pessoas, poxa, mas estão brigando de novo por isso? Porque as brigas vão se repetindo, as situações vão se repetindo, porque os espíritos sabem que ali é o nosso ponto frágil. Né? Então, as famílias às vezes estão brigando naqueles mesmos pontos. Às vezes, nós já brigamos com isso há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e a gente não muda. Aí o que é que o Emmanuel diz pra gente? Nada muda se você não muda. Então, se você quer que essa convivência na sua família mude você. Faça um propósito de mudança. A doutrina vai ter vários caminhos onde a gente vai buscar conhecimentos, energias salutares para buscar essa transformação. Aí você vai dizer, poxa Jefferson, eu estou num processo de transformação, eu estou me tornando uma pessoa melhor, mas mesmo assim os meus parentes não mudam. Suporte. Ou separe, ou se afaste. Não é? Mas não viva o orgulho de achar que por você ter mudado, o outro tem que mudar. Não é? O seu desejo, o desejo dos bons espíritos, é que o outro acorde e mude. Mas isso só vai acontecer quando de fato cair a ficha nele. Não é? Por isso que eles dizem, às vezes a dor é necessária num filho, numa mãe, num pai, às vezes até uma doença física, uma crise financeira, para a pessoa passar um momento de dor e buscar uma reflexão de transformação. Então, todo esse momento de dor que as famílias estão passando são oportunidades delas ir buscarem essa evolução. Então, aquilo que aparentemente é ruim, às vezes é o necessário para aquela família. Né? É isso que a gente tem que ter um entendimento. Ela continua dizendo para a gente. Criar esforços para a preservação de valores morais estabelecidos pela necessidade do progresso espiritual. É de todos que, unidos, contribuirão para uma vida melhor e a humanidade mais feliz, na qual o bem será a resposta primeira de todas as aspirações. Então eu lembro muito do meu lar, né? Hoje eu sou espírita, trabalho, mas eu era completamente rebelde, distante da doutrina espírita. Então quando eu estava no fundo do poço, minha mãe queria que eu saísse do fundo do poço, mas eu gostava do fundo do poço. Esse que é um grande problema, quando você gosta da sua vida desregrada. Eu não tinha vontade de sair daquilo. E a minha mãe queria me tirar. Então, por ele é o seguinte, crie esforços para a sua transformação moral, porque a sua mudança vai contribuir para que o outro perceba. Por isso, às vezes, o outro não quer ir para a casa espírita, o outro não quer ir na igreja católica, o outro não quer ir na igreja evangélica. Vá você. Busque esse esforço. Porque quanto mais fortalecido você está, o outro, quando ele está caindo no fundo do poço, ele vai ter você como um exemplo. Ele vai ter você como dizer, poxa, minha mãe já não briga tanto comigo, minha mãe já me protege, não é?
Porque a tendência é, quando a gente está no conflito, a gente se afasta. Quando eu vou evoluindo, eu me protejo. Eu tenho que me proteger daquela pessoa que eu amo e está em desequilíbrio. Não é? Isso quer dizer o quê? Eu preciso ter humildade. Porque às vezes eu quero amar, mas eu quero que o outro mude, mas o outro não tem a capacidade agora. Então ela está dizendo pra gente, lute, se esforce para a preservação dos valores morais. Então quando você está buscando o perdão, a indulgência, o respeito, o amor, você tem que manter firme, mesmo que o outro continue te provocando. Mesmo que o outro continue te provocando. Porque se você abandonar, você perde a oportunidade de evolução. Ah, Jefferson, mas é meu marido, é meu pai, é meu irmão. Não é, ele está assim. Não é? Porque às vezes a gente acha, né, que a gente pode tudo pelos filhos, pelos pais. Mas na verdade não é. Pela razão, ele é um espírito que muitas vezes é um inimigo nosso, que está nos laços de sangue. Mas eu tenho como objetivo suportar, né, a violência dele, a agressividade moral dele, mantendo os meus valores morais. Ah, Jefferson, eu tenho que continuar vivendo com ele, sofrendo? Não. Ah, Jefferson, mas aí eu vou adiar. É melhor. É melhor, às vezes, você separar, você se afastar dos seus filhos, para que você possa ter um equilíbrio, para que você não complique a reencarnação. Então, às vezes, para perdoar, é necessário se afastar. Né? Porque, não, eu vou continuar ali, eu vou continuar me esforçando, até o momento que você aguente. Não é? Se você não aguentar, é melhor cuidar de você, para que você não se perca. Então, ele diz, o lar estruturado no amor e no respeito aos direitos dos seus membros é a mola propulsionadora do progresso e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto. Então esse amor que os espíritos tentam trazer para a gente no lar é um amor incondicional. Nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos cônjuges, um amor egoísta. Não é? Ainda nós não temos a capacidade de amar distanciados. Esse amor é nosso. Meu marido é meu filho é meu pai é meu irmão é meu, e aí eu não me distancio. Por isso que o Emmanuel fala muito do desapego. Para eu conviver bem na minha família, eu tenho que desapegar. Desapegar não quer dizer não amar. Desapegar quer dizer o seguinte, criar expectativas racionais nas convivências. Porque nós levamos a nossa meta, o nosso objetivo de convivência ao extremo, muito alto. Não é? E às vezes essas dificuldades espirituais fazem com que as nossas relações tenham muitos conflitos. Então ela diz, o lar é estruturado no amor e no respeito aos direitos de seus membros. Então eu tenho que entender a incapacidade do meu filho, do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, como espírito imortal. Agora, a dificuldade é que quando eu olho para o meu filho, eu vejo o meu filho, eu não vejo um espírito imortal. É isso que a doutrina tenta quebrar a imagem dos espíritas. Assim, meu filho, você é espírita, não olhe mais ele como seu pai. Olhe ele como um espírito que hoje é seu pai. Se a relação com seu pai é maravilhosa, que bom. Mas se a sua relação é complicada, toda vez que você vê ele lhe batendo, lhe humilhando, né? Você olhar ele como um pai materialista, o seu desespero é muito grande. Então ele diz, o lar estruturado no amor e no respeito aos direitos de seus membros é a mola proporcionadora do progresso geral, a felicidade de cada um. Então esse amor tem que ter um olhar espiritual dentro da família. Nós somos seres imortais, nós não estamos aqui definitivo, né? Nós estamos de passagem nessa família. Nós não somos eternos juntos. Não é? Eles dizem pra gente que as famílias vão se criando laços e elas vão permanecendo em várias encarnações, né? Mas às vezes em papéis diferentes, para que a gente não crie esse apego, é meu filho, é meu pai, é meu irmão, e quando isso está dando problema, a gente vai para os consultórios em desespero. Aí chegamos ao Livro dos Espíritos, ela diz para a gente o seguinte, as mensagens, né? A pergunta que está lá, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Uma vitória do egoísmo. Resposta. Né? Então, o egoísmo dentro do lar é o que destrói as famílias. Egoísmo é o quê? É a sua vontade. Você tem uma vontade, a outra pessoa tem outra vontade. O egoísmo de um em contato com o egoísmo do outro dá os conflitos da humanidade. Os espíritos dizem pra gente, aquele que se tornar mais humilde, né, mais maduro, mais compreensivo,
ele vai melhorando as suas relações. Quando todos dentro do lar foram se modificando, a vitória do lar é certa. Né? Então, se você está em tratamento, que bom. Mas a vitória seria se o seu filho, o seu esposo, outras pessoas que vivem com você, também fossem buscar esse tratamento. Mas já se eles não querem, continue você. Porque nós aprendemos juntos, mas a evolução é individual. Né? Eu tenho que evoluir, independente da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha esposa, do meu filho, eu tenho que evoluir. Né? Agora, se a minha evolução tiver totalmente ligada no processo deles, muitas vezes eu fico preso, parado ali, porque eu fico preso aos conflitos e às decepções. Joana de Anjos diz o seguinte: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalados nas suas estruturas. Então, se a gente for para a adolescência, esses conflitos que estão na adolescência são problemas familiares. Problemas familiares, conhecimento dos espíritos imortais. O reloginho passa rápido aqui, a gente já está encaminhando já para o encerramento. Diz o seguinte: torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento de sua realidade espiritual. Então, no dia que os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, forem trazer as informações do espírito imortal, como a ciência espírita já traz, vai facilitar muito o entendimento. Nós que temos acesso à doutrina, isso já vai nos ajudar. Então ele diz: torna-se urgente o despertar do ser para conhecimento de sua realidade espiritual, para que possa compreender que as situações difíceis, dentro e fora do lar, não são castigos e, portanto, não existem vítimas na criação divina. Então, dentro das relações familiares, sempre tem aquele que se sente vítima. Não é vítima. Nada acontece ao acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Vai mudar a minha forma de olhar para essa dificuldade. Quanto mais racional, quanto mais equilibrado, quanto mais energia boa, mais eu vou lidar com essa situação. Quanto mais a sociedade falar desses pensamentos mais espiritualizados, não é? Mais a gente vai vencendo essa dificuldade. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais, em trabalho de aprendizado e evolução. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. Então eles vão dizer sempre o seguinte: a tempestade vem dentro dos nossos lares, dentro das nossas relações. O problema é que nós não estamos protegidos para passar por essas tempestades. Então a doutrina é um ambiente de proteção onde você vai buscar esse conhecimento para enfrentar a sua tempestade de convivência. Tá? E ele encerra dizendo para a gente, os espíritos, o seguinte: a família é um meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Então Deus criou as famílias justamente para esse processo de aprendizado e evolução moral. Não é? Se não fosse seu pai, seu irmão, seu filho, você já tinha abandonado. Mas como está nos seus laços de sangue, existe um esforço maior em se melhorar, em se esforçar. Atualmente, com a estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Então, existem vários tipos de família, é extremamente natural. Mas aquela família hétero, né? Pai, mãe, filhos. As famílias são diversas hoje em dia. Pode ser famílias homoafetivas, pode ser filhos criados por avós, pode ser irmãos criando irmãos. São várias formas. Então, esse disfarce que muitas vezes, é pai adotivo. É pai adotivo porque, às vezes, não é pai de sangue, não é? Mas, às vezes, espiritualmente, aquele pai que adota, que cuida, tem uma relação muito maior com o seu filho do que aquele que tem de sangue. Então, quando a gente quebrar essas imagens de laços de sangue e trouxer mais os laços espirituais, a gente vai conseguir comparar melhor o processo evolutivo. É isso que a doutrina traz para a gente, essa mensagem que eu quis trazer para todos nós essa noite, de tentar olhar essa convivência familiar
com um olhar mais espiritualizado, podendo compreender as dificuldades, a origem dessas dificuldades, mas principalmente o objetivo de reconciliar para uma vida futura. Se você não consegue perdoar, saiba que você precisa perdoar. Então lute constantemente para perdoar todos aqueles que Deus colocou no seu caminho, porque foi Deus que colocou, seja pelas famílias de sangue, seja pelas nossas relações na sociedade, foi Deus que colocou cada pessoa na nossa vida para nos ajudar ou para nos complicar, para que com essa complicação a gente possa se vencer. Então que a paz esteja com todos, e nós encerramos essa palestra com o Pai Nosso, não é? Pedindo a Deus que todos recebam as energias salutares dessa noite, não é? Agradecemos ao pessoal do Portal da Luz, lá de Rondinha, da Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, por essa oportunidade da gente refletir um pouco sobre a convivência familiar. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e nos livrai de todos os males. Que assim seja. Então, um abraço a todos e um bom final de semana.